Bem-vindos ao reino dos sussurros, onde as lendas e os mitos ganham vida, revelando os seus segredos mais profundos. Aqui, as vozes do passado sussurrarão em seus ouvidos, desvendando histórias há muito tempo esquecidas que ecoam através dos séculos. Enfrente o inexplicável, desafie suas crenças. Ouça as vozes do passado ecoando na escuridão, desvendando os seus segredos mais profundos, especialmente para você. Era uma noite sombria e uma tempestade se formava no Nordeste. A escuridão era densa, enquanto as nuvens negras se amontoavam no céu. O vento era impiedoso, uivava furiosamente, sacudindo as folhas das árvores com tamanha violência. As primeiras gotas da chuva começaram a cair, formando pesados pingos que ecoavam como tambores em ritmo lento. Mas dentro de uma modesta casa, erguida com tijolos desgastados pelo tempo, uma família se reunia, buscando refúgio e conforto do clima hostil que estava presente lá fora. O ambiente era acolhedor, estava preenchido por risadas e música que enchia o cômodo daquela casa com uma alegria contagiante. A avó daquela família, com seus cabelos grisalhos e o seu sorriso acolhedor, servia à sua família uma saborosa refeição, preparada com muito carinho para aquela noite tempestuosa. O aroma era tentador e enchia a sala, estimulando os apetites do pai, da mãe e das crianças. As crianças brincavam animadamente em um canto com seus jogos e seus brinquedos. O som suave de uma música tocava ao fundo, proporcionando uma trilha sonora suave e acolhedora para aquela noite. O barulho da chuva do lado de fora contrastava com o ambiente harmonioso e seguro que reinava dentro daquela casa. Ali, a tempestade era apenas um espetáculo à distância, enquanto aquela família encontrava refúgio e proteção. À medida que a noite avançava, a conversa se desenrolava, abordando temas variados, desde lembranças do tempo passado, sonhos e esperança para o futuro. As gargalhadas se intensificavam e, em meio das brincadeiras afetuosas, o laço familiar daquela família se fortaleciam ainda mais. Porém, à medida que a noite avançava, a atmosfera do lado de fora daquela casa começou a mudar de forma inquietante. O vento agora era mais intenso, assobiava furiosamente, como se tentasse alertar aos moradores daquela casa sobre algo desconhecido. A força das rajadas fazia as árvores dançarem em um frenesi desordenado, enquanto a chuva implacável martelava o telhado, criando uma trilha sonora, sombria e insistente. De repente, no meio de uma animada conversa, a família foi sobressaltada por batidas pesadas na porta da entrada. O barulho ecoou pela casa,
cortando o fluxo das palavras e criando um silêncio, como um manto de suspense. Os olhares dos membros daquela família se encontraram. Cada olhar refletia um misto de curiosidade e preocupação. Quem poderia estar lá fora em uma noite com aquela tempestade, enquanto os batimentos cardíacos e acelerados ecoavam no peito de cada um? O pai decidiu avançar em direção à porta. O ranger do assoalho sobre os seus pés ecoou como uma trilha sonora que acompanhava a tensão crescente. O pai ergueu-se da sua cadeira e avançou pelo corredor estreito em direção à porta principal. Cada passo ressoava no assoalho de madeira, acompanhado pelo som persistente da chuva batendo contra as janelas. Ele segurou a maçaneta e girou lentamente, abrindo a porta. O chiado da dobradiça da porta principal anunciou a abertura da porta. A luz da entrada, que lançava um brilho fraco sobre o visitante inesperado, revelando para aquela família uma figura encharcada pela chuva. A família, unida em apreensão, prendeu a respiração de medo ao se deparar com uma figura sombria parada no batente da porta. A fraca luz iluminava a presença de um homem alto, envolto em um sobretudo negro, empapado pela chuva. Ele emanava um aroma perturbador, semelhante ao cheiro da carniça em decomposição. Seus traços eram uma visão assombrosa e as feições malicentas e enrugadas parecia ter sido esculpidas em couro endurecido pelo tempo. Os olhos do visitante eram profundos e misteriosos. Era como se guardasse segredos insondáveis. Seu olhar observou atentamente aquela família. Era como se buscasse algo ou alguém em particular. O silêncio na sala era notável e o som da chuva do lado de fora parecia ter diminuído, deixando apenas a respiração tensa dos presentes ecoar no ambiente. O pai, mantendo a sua postura firme, quebrou o silêncio ao perguntar a razão pela qual ele se apresentava em sua porta em uma noite com aquela tempestade. O visitante, em resposta, proferiu somente uma pergunta: "Posso entrar? Estou faminto e em busca de abrigo nesta noite. E sei que vocês não me negarão abrigo com essa tempestade que está se formando." Suas palavras eram profundas e roucas, como se carregasse consigo o peso de inúmeras histórias e experiências. A família apavorada hesitou. No entanto, algo na voz daquele homem parecia hipnotizante, persuasivo. Uma força inexplicável parecia compelir os membros daquela família a ceder ao seu pedido. Em um momento de fraqueza, o pai abriu caminho para que o encorado pudesse adentrar em sua casa. E assim que a criatura
ultrapassou o umbral da porta. Uma sensação de opressão tomou conta do ambiente e o ar se tornou pesado e sufocante. O encorado adentrou na casa com seus passos silenciosos. Seus olhos brilhavam com avidez e cobiça, revelando a sede insaciável que o impelia naquela noite. Um silêncio pesado e tenso tomou conta do ambiente. A chuva persistente continuava a bater nas janelas, como se tentasse advertir que o mal se aproximava e que eles deixaram entrar em sua casa. O encorado parecia se movimentar com uma agilidade sobrenatural. Ele olhava para cada um daquela família, escolhendo suas presas com uma malícia calculada. Era como se ele pudesse ler as almas, as fraquezas e os segredos mais íntimos de cada um, explorando-a para obter controle sobre eles. Um a um, os membros daquela família se viam capturados na teia hipnótica do encorado, enredados em um transe sombrio, que não podiam escapar. A cada olhar penetrante, suas forças enfraqueciam, tornando-se prisioneiros, indefesos do destino trágico que se aproximava. Diante do encorado, as vozes da família se perdiam em murmúrios de desespero, incapazes de articular palavras coerentes. E com um simples gesto, encorado estendeu as mãos em direção à primeira vítima, a mãe das crianças, cujos olhos se abriram em desespero e em pânico ao encarar a face monstruosa daquela criatura. Seu coração disparava descontrolavelmente, enquanto uma angústia opressiva tomava conta do seu ser. Sem piedade, o vampiro mergulhou suas presas afiadas no pescoço daquela mulher. Um gemido abafado escapou dos seus lábios, mesclado com o som horripilante do rasgar da sua pele e o fluir do sangue. A cada gota que se esvaiava, a vida dela parecia escorregar para o abismo sombrio. Os outros membros da família assistiam àquele horrendo espetáculo com uma sensação de impotência avassaladora. Seus olhares angustiados refletiam o horror de presenciar um ser das trevas saciando a sua sede com seu familiar. Enquanto o encorado se alimentava, a jovem se debatia em agonia, tentando inutilmente escapar das garras mortais daquela criatura. Seus movimentos se tornavam cada vez mais fracos e os seus olhos, vidrados, começaram a perder a luz da vida, até que finalmente se apagaram por completo. A sua vida se esvaiava rapidamente, assim como o sangue que fluía da sua ferida. O líquido escuro escorria pelo seu pescoço e o seu corpo, manchando o chão, e o aroma metálico de sangue impregnou o ar. O tempo parecia se distorcer sobre o domínio do encorado. Era como se o relógio recusasse a testemunhar a carnificina desenfreada que se desenrolava diante dele.
Com cada vítima que o vampiro saciava sua fome, os gritos da agonia ecoavam nas paredes da casa, misturados ao cheiro metálico do sangue que encharcava o ambiente. A esperança se dissipava como uma vela acesa em meio à escuridão, deixando em seu lugar apenas o desespero e o terror. Cada membro daquela família caiu sobre o olhar faminto do encorado. Suas presas afiadas dilaceraram a carne e sugavam o precioso líquido vermelho que flui através das veias humanas. O som macabro da carnificina se mesclavam, formando uma sinfonia de horror e desespero que penetrava fundo nos ouvidos dos sobreviventes. Com um raiar do sol, o encorado desapareceu, saindo pela porta da frente, sem se importar com o sol, pois isso não era um problema para ele, era só um recordatório. Ele não encontraria rendição e nem escapatória nos raios solares. No entanto, ele deixou para trás muito mais que um rastro de destruição. A casa, que na noite anterior era um refúgio acolhedor, agora estava mergulhada em silêncio e desolação, carregando as marcas eternas do terrível pesadelo que ali ocorreu. A vizinhança acordando para um novo dia não poderia imaginar o horror que se desenrolava naquelas paredes aparentemente normais. Na noite anterior, a casa permaneceria marcada para sempre, não pelas marcas físicas de violência, mas também pelas cicatrizes emocionais que jamais serão apagadas, os sonhos desfeitos, os laços rompidos, criavam um vazio imensurável no coração daqueles que amavam aquela família. Então, a casa foi abandonada, transformando-se em uma moradia amaldiçoada que assombrava os moradores daquela região. Ninguém ousava habitar naquela casa, temendo sofrer o mesmo destino trágico que aquela família. A notícia do terrível ocorrido espalhou-se como fogo e a reputação daquela casa se tornou sinônimo de terror e desgraça. As janelas estão fechadas e as portas trancadas. E com isso, relatos começaram a surgir nos arredores, alimentando a lenda que o lugar é assombrado. Muitos dizem que os espíritos atormentados daquela família permanecem presos naquela casa, vagando pelos cômodos escuros e sombrios. Suas almas estão eternamente amaldiçoadas e condenadas a reviver os horrores daquela noite. Corajosos ou tolos, poucos se aventuram em se aproximar da casa, e aqueles que tentaram espiar pelas janelas relatam terem visto sombras inquietas e ouvido sussurros angustiantes, como se as vozes daquela família se recusassem a descansar em paz.